Pessoal, acabou agora há pouco na Vila Belmiro, Santos 1, São Paulo 1. Antes de eu falar o que foi esse jogo, primeiro eu queria pedir para você se inscrever no canal, deixar o like, hypar o vídeo, comentar, sempre com educação, galera, e eu agradeço vocês por terem feito isso. Mas dar o like é muito importante, se não fosse eu não pediria, galera, de verdade, é muito, muito importante que vocês deem o like. Então agora, por favor, deixem o like para o Bopismo ser sugerido como conteúdo relevante aqui no YouTube, tá bom? E hype o vídeo também. Bom, o São Paulo empatou na Vila Belmiro e, cara, assim, na transmissão não vi ninguém falar e, cara, o São Paulo foi garfado na Vila Belmiro hoje. Garfado, garfado. O São Paulo tinha que ter jogado com um jogador a mais desde o começo do jogo, com aquela expulsão que até o Paulo César de Oliveira falou, cara. Quando o Paulo César de Oliveira acha que o São Paulo deveria ter sido... O Paulo César acha que o São Paulo foi prejudicado é porque foi mesmo, porque o Paulo César de Oliveira não é, vamos combinar, um cara muito simpático ao São Paulo. Naquela expulsão do Adonis Frias, quando o Calera ia ficar na cara do gol, e ia ficar na cara do gol pelo desenho do lance ali, contra o último homem, era para ter sido expulso, era pro VAR pelo menos chamar pro Daronco interpretar, mas o VAR é essa bosta que sempre foi. E a entrada do Zé Rafael, cara, que ele entrou com a sola do pé no ombro, não importa que foi sem querer, ele entrou imprudente. Se na altura da canela já é para expulsão, imagina se a sola do pé pega aqui. No mínimo chamar para rever o lance. E ele que fez a falta com o Luciano na entrada da área, por trás. O Luciano quer ficar em boa posição para fazer o gol. Ali seria o segundo amarelo, teria que ser expulso. E o Daronco não fez nada. E aí, cara, de verdade, a gente fica falando, porque é a chaga do VAR, né, que deu protagonismo pros árbitros, a gente sabe o nome e o sobrenome desses sujeitos, que é um absurdo, né, a gente saber o nome e o sobrenome de árbitro de futebol, que nasceu para ser o coadjuvante maior do jogo. Quanto menos a gente souber a informação desses caras, melhor. Mas eles são protagonistas, eles aparecem, eles são exibidos, eles gostam de aparecer, eles chamam o VAR, eles picotam o jogo. E eles picotam o jogo para eles aparecerem na câmera, além de não entenderem porra nenhuma de futebol. Mas o Daronco, cara, é muito ruim. Ele sempre foi muito ruim. E ele sempre prejudica o São Paulo. Sempre, 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 sempre. O Anderson Daronco é um dos piores árbitros do Brasil. É que, claro, tem novos que surgem, parece que surgem para ser uma novidade, tipo o Ramon Abate-Abel é uma aberração ainda maior. Tem outros que são novos e são ruins pra caramba, mas ele é muito ruim. É que nem aquele Wilson de Souza Mendonça, quem é mais novo não lembra, mas quem é mais velho lembra. Wilson de Souza Mendonça, Márcio Rezende de Freitas, esses caras eles eram... O Heber Roberto Lopes, esses caras eram horrorosos. Começaram e terminaram a carreira sendo horrorosos. E é isso que o Anderson Daronco é, um péssimo árbitro. Ele picota o jogo, ele atrapalha o jogo, ele é caseiro. E ele não tem critério nenhum, ele marca perigo de gol pros dois times. É um árbitro assim, puta, cara, a arbitragem dele é sempre nojenta, cara. A arbitragem dele é o pior tipo de arbitragem que tem, que picota o jogo e ele tem aquele músculo, ele acha que ele impõe algum respeito. É um puta, cara, de verdade, ridículo. Uma figura ridícula do futebol brasileiro, de verdade. Figura ridícula. E, cara, o São Paulo foi prejudicado hoje. O São Paulo foi prejudicado hoje, então dá uma sensação de ficar com raiva porque, e assim, e aí é culpa do São Paulo ser fraco nos bastidores, ter tido a tabela que teve no Paulista, essa tabela no Brasileiro, estrear com o atual campeão, o Flamengo. É assim, o São Paulo é muito frágil, não tem nada. Se os outros times são de alguma forma beneficiados ou tem uma certa boa vontade, o São Paulo não tem nenhuma boa vontade e paga dentro de campo, sendo prejudicado mais uma vez por esse hábito de quinta categoria que é o Anderson Daronco. É um absurdo, cara. O São Paulo foi garfado na Vila. O nome do vídeo é Garfo na Vila porque foi garfo. O São Paulo foi garfado hoje. E tirando isso, fez um primeiro tempo muito sonolento. Esse time fora de casa é outro time, né? A gente tem que calibrar as expectativas. Esse time no Morumbi com 50 mil é um. Esse time no Morumbi com 25 mil é outro. Esse time fora de casa, cara, é outro. Muito mais frágil, muito menos competitivo, muito mais distraído com o jogo. Não joga com a metade do apetite que costuma jogar em casa. E fez um primeiro tempo chato de ver, né? Jogo chato de ver. O São Paulo teve uma chance ali com o Tapia. E eu achei que no primeiro tempo os melhores do São Paulo foram o Tapia e o Bobadilha. E isso dá a dimensão do drama, né? Porque são dois jogadores esforçados, voluntariosos, que são úteis, que por merecimento estão ganhando espaço e tal. Mas, porra, cara, assim, de verdade não são exatamente um primor técnico. É muito na base do entusiasmo, do ímpeto. O São Paulo fez um primeiro tempo bem mais ou menos. E aí tomou um gol por falha do Rafael, né? Eu vi também a transmissão falando, não, o Alan Franco não devia estar ali. Cara, o Rafael não deveria dar rebote daquele lance. Ou se é pra dar rebote, põe pra escanteio, né? Não rebate pra dentro da área. Isso aí é meio elementar.
Eu adoro o Rafael, acho um goleiro muito bom, não tem nem comparação com todos os outros que vieram depois do Rogério. Pra mim, assim, eu gosto dele, acho bom goleiro, acho que falha pouco, assim, né? Faz milagres e tal. Mas aí tem uma ala da torcida do São Paulo que não gosta tanto do Rafael, que acha ele inseguro e tal, por causa de lances como esse. Às vezes ele comete um erro que um goleiro do nível dele não era pra cometer, né? E aí o São Paulo vai e toma um gol no pior momento possível, que é do último lance do primeiro tempo. Tava resolvido 0-0, não era pra 5 minutos de acréscimo no primeiro tempo. Não era, honestamente não era pra 5 minutos. Mais uma vez o Anderson Daronco sendo o Daronco, né? Enfim, ele picota o jogo e depois ele compensa nos 5 minutos de acréscimo. Mas foi uma falha do Rafael, o São Paulo vai pro intervalo com 1-0 contra e, puta, muito desanimador. E aí o São Paulo, com as mexidas do Crespo no segundo tempo, melhora muito. O Lucas entrou bem hoje, deu uma assistência linda pro gol, entrou bem o Lucas, dá pra ver que no movimento dele tá mais fluido, ele tá mais parecido com o que ele sempre foi. Pegar a bola e no espaço curto conseguir mudar de direção. O jogador que, puta, tomara que se recupere, e acho que esse tipo de lance dá confiança, assim como foi no jogo do Morumbi no sábado, que ele fez o lance do primeiro gol pela esquerda, hoje pela direita, numa bela bola do Mike. O gol sai muito pela movimentação do Lucas, mas porque o Mike entende que era um passe para dar de primeiro, a bola até desvia no Escobar e tal, e ainda assim não muda a direção. E o Caleri vai muito bem de cabeça, um gol típico do Caleri. E é isso, na primeira jogada dos três da frente junto, Lucas, Caleri e Luciano, o São Paulo levou perigo. E melhorou no segundo tempo, poderia ter virado, mas o jogo ficou picotado de novo pelo Anderson Daronco, de novo, mais uma vez, ele atrapalhando o andamento do jogo. E aí o São Paulo pareceu confortável com o empate, que não deixa de ser um bom resultado, né? Jogar na Vila é sempre chato, o São Paulo tem histórico recente de derrotas na Vila, inclusive perdeu no ano passado quando o Santos brigava para não cair. O São Paulo não joga bem na Vila Belmiro, já tem um tempo. Uma sensação que dá é que daria pra vencer, né? O Santos grog, né? Com uma crise brutal, o Vojvoda sendo questionado, o Marcelo Teixeira sendo xingado. Enfim, acabou de perder desse próprio São Paulo, então a sensação que dá é que daria pra ter 2 pontos a mais. Mas, na conta da tabela, 4 pontos em 6 jogos, sendo uma vitória contra o Flamengo e o empate fora de casa contra o Santos no Clássico, não é ruim, não é ruim. O resultado não é pra, assim, bom resultado, ok, não é nada de absurdo, mas vendo como foi o desenho do jogo, não tem como não ficar incomodado, sobretudo com esse garfo do Anderson Daronco, de verdade. Eu entendo quem ficou frustrado e reclamou, eu vi nos grupos que eu tô de São Paulinos, muita gente reclamando da postura do time, porque ficou a sensação de que daria pra fazer coisa melhor, pra fazer 2 pontos a mais. Me preocupa, o Luciano no final do jogo colocando a mão no posterior de coxa direita, puxou a perna ali algumas vezes. Torcer, rezar para todos os Santos que não seja nada. O Luciano é disparado o jogador mais importante da equipe, até do ponto de vista de indignação. Ele é o único cara que fica perto do árbitro, e isso me incomoda, cara, muito, velho. Tipo assim, o lance do Enzo Dias era pro São Paulo fazer um escarcéu pro Zé Rafael ser expulso. O lance da Denis Frias a mesma coisa. O segundo cartão amarelo do Zé Rafael na falta do Luciano, ninguém pediu. É o segundo, ninguém, cara. Falta essa malícia, falta essa malandragem, falta sabe, essa picardia do elenco do São Paulo, esse entendimento do subjetivo. É um elenco muito calado, é um elenco que meio que parece um pouco desconectado do jogo, cara. Tem que falar, cara, tá amarelado, aquele. Qualquer falta que esses amarelados fizerem, faz uma pressão em cima. São Paulo, esse elenco fica muito calado, muito quieto. Tomara que o Rafinha identifique isso como um problema, porque é um problema esportivo, não é só disciplinar. Porque se o São Paulo pressiona o árbitro e expulsa o jogador do Santos, a gente tem um benefício esportivo. A gente 11 contra 10 fatalmente poderia virar o jogo. Então, precisa ter essa conexão em todos os jogos. O Campeonato Brasileiro é traiçoeiro, todos os jogos importam, cada ponto importa. Os detalhes que o Arnaldo Ribeiro fala tanto é verdade. E nisso o São Paulo peca muito, cara. Deixa passar, dá um mole brutal. Tomara que o Rafinha identifique isso. Precisa ficar em cima da arbitragem. Precisa, estão expulsos aquele, e ficar buzinando. Porque o árbitro é ruim. Então, se o árbitro é ruim, ele pode ser sugestionado também. Nesse caso, ele é ruim porque ele não deu expulsões claras, não expulsou claramente. A segunda falta por amarelo do Zé Rafael é um escândalo, bicho. É um escândalo. Cara, assim, beleza, não quer expulsar direto porque foi sem querer, ou aquele do Adonis Frias, porque a bola tava longe do gol. Mas caralho, a falta por trás do Luciano na cara do gol pra ele não dar o segundo amarelo, isso é um escândalo. E ninguém pediu, cara. É uma loucura, mano. É uma loucura. Então preocupa o Luciano tá puxando a perna, tomara que não seja nada. Vamos ver como o Crespo vai armar o time contra o Primavera. Acho que é importante rodar, porque o Caleri tava extenuado no final do jogo, o Danielzinho tá jogando todas e tal. E o São Paulo hoje, com menos gente no DM, né, tem
tem como, né, entrar com um time competitivo. 3 zagueiros, Crespo não vai inventar o que você inventou contra a Portuguesa com 2 zagueiros, o time ficou exposto. 3 zagueiros, 3 zagueiros. Beleza, hoje depois que com as mexidas jogou bem e tal, não sei o que, mas cara, o São Paulo é um time mais organizado e mais confiante, mais seguro, com 3 zagueiros, permite mais variações. Pode até jogar com Ferreirinha, Luca e Tapia na frente, 3-4-3, sabe? Porra, mais 3 zagueiros para jogar contra o Primavera, enfim, e espantar de vez esse fantasma de um eventual rebaixamento no Paulistão, porque ainda existe uma chance matemática. Os times estão pontuando lá embaixo, tem Noroeste e Santos agora no final de semana, são 2 times que estão ali brigando com o mesmo campeonato do São Paulo, mas tem que vencer o Primavera, né, gente? Vamos combinar? Tem que vencer o Primavera, tem que. Não importa qual time que seja, tem que vencer o Primavera. E o Morumbi tem que estar cheio também de novo, mais de 30 mil para empurrar o time e afastar de vez, e quem sabe no final, contra a Ponte Preta, quiser classificar também, já falei, não faço questão de classifique, mas... Enfim, afastar primeiro o rebaixamento e começar o brasileiro já mais com calma, 4 pontos em 6 jogos não deixa de ser bom. Vamos para as notas dos jogadores. O Rafael falhou no gol, deu nota 5. 4,5. Falhou no gol, cara. Abaixo da média, 4,5. O Mike foi bem no gol, gostei da partida do Mike. Agora no final fez uma jogada meio sem noção mesmo, mas gostei da partida do Mike, 6. O Alan Franco não achei que fez um mau jogo, honestamente. Achei que uma partida ok, 6. A Boleda foi muito bem, de novo. Difícil marcar o Rony, jogador chato. Ele levou a melhor na maioria dos lances, então deu nota 7 para a Arboleda. Gostei do Sabino também, nota 7. O Sabino tá jogando bem, cara. O Sabino é um jogador que precisa ser valorizado, assim. Ele não tem grife, não tem muita, né? O Sabino me lembra muito o Edson Silva, cara, que é um zagueiro que eu gostava muito em 2014. Todo mundo falava do Tolói, eu gostava do Edson Silva. Canhoto, meio lento, mas com bom passe, bom posicionamento. O Sabino dificilmente faz cagada, assim, eu acho, assim, sabe? Ele é um jogador correto. Eu acho que o Sabino tá se consolidando como um zagueiro mais seguro. Enzo Dias jogou bem, menos bem do que nas últimas 2 partidas, mas jogou bem, dou nota 6,5, 6 pro Enzo, mesma nota do Mike. Cara, o Pablo Maia, velho, puta que pariu, cara. Pablo, pelo amor de Deus, você precisa voltar a jogar bola, meu amigo. Meu Deus do céu, cara, tá muito difícil, muito difícil. Tá jogando muito mal o Pablo, cara, muito mal. Ele deu uma virada de jogo ali que ele errou completamente o lance. Ele tá desligado, ele não tá dando combate, tá errando passe. O Pablo tá numa fase muito ruim. Tomara que ele se recupere, a gente precisa dele, cara. A gente precisa dele, é um jogador que quando tá bem, ele ajuda muito o time, mas faz muito tempo que ele tá mal. E não é desde a lesão, a última, desde antes da última lesão ele já estava mal. O Pablo Maia precisa voltar ao seu nível. Jogou muito mal hoje, dou nota 4 pro Pablo. O Danielzinho errou mais passe do que vinha errando, mas acho que tá muito por causa do cansaço, mas é um jogador correto ali no meio de campo, quando pega a bola tem um mínimo de lucidez. Mas hoje eu achei que foi uma partida mais abaixo dele, nota 6 pro Danielzinho. Cara, o Bobadilha é curioso, porque no primeiro tempo eu achei que ele jogou muito bem, né? Deu um passe bom pro Tapia, inteligente, que ele pisa na bola e dá o tapa, né? E consegue colocar o Tapia ali pra entrar na área e chutar. O Bobadilha clareou alguns lances, ele corre, ele se dedica, ele é muito, muito útil, né? Tem um pulmão que não acaba mais. Mas ele erra muito passe ainda, né? No segundo tempo, quando ele jogou um pouco mais recuado, ele errou muito passe na saída de bola. Mas pelo primeiro tempo, eu dou nota 6,5 pro Bobadilha. Achei que fez um jogo interessante na primeira etapa, no segundo tempo caiu. Então, Pablo Maia, Bobadilha e Danielzinho. Tapia, cara, eu gostei do primeiro tempo do Tapia, né? Ele conseguiu aquele chute de esquerda, que a bola passou assim do gol. De novo, né, cara, o Tapia não podemos esperar do Tapia nada muito além de luta e estrela, né, o cara tem 3 gols em clássico e tal, mas é um jogador útil e, enfim, compreendendo no que ele pode te ajudar, eu acho que a gente tem que calibrar as expectativas, então eu dou nota 6,5 pro Tapia pelo primeiro tempo dele. E, cara, o Caleri deu nota 8 pelo gol, pela luta. É muito bom ter o Caleri de volta, cara. Ele tira esses gols da cartola, como tirou contra a Portuguesa 2 gols, agora mais um. Jogou muito contra o Flamengo. Caleri, pô, gol importantíssimo, nota 8, gol de que dá pontos pro São Paulo. Ele se mata em campo, né? Tava exausto, assim, cara. E tem uma parada, né? Jogar de pivô ali, você faz muita isometria, né? Você fica o tempo inteiro contraído, brigando no espaço curto, isso cansa, uma barbaridade. Eu jogando pelada, quando eu fico com 3 marcadores, já fico exausto depois desse lance. Muito mais do que correr o jogo inteiro, você ficar em um momento concentrado, tentando ganhar no corpo e tal, isso exaure o jogador. E o Caleri, mesmo assim, conseguiu, cara, aos trancos e barrancos, lutar até o final.
E aí as mexidas do Crespo, né? Lucas entrou muito bem, passe pro gol, boa participação, cobrou bem a falta, um pouco fraca, mas bem a falta que o Brasão defendeu. Deu nota 7,5 pro Lucas, cara. Entrou muito bem no jogo, só não deu 8 porque ele não fez o gol, mas deu assistência 7,5 pro Lucas. Jogou bem o Lucas, jogou bem o Lucas. Achei que o Luciano entrou bem de novo, né, cara? Ele consegue arredondar várias bolas ali. Enfim, sou muito fã do Luciano. Hoje dou nota 7 pra ele. Entrou Ferrarese no final. Acabou tendo uma dificuldade ali com o Roleiser no lado direito. Nota 5,5 pro Ferrarese. Precisa voltar a jogar melhor o Ferrarese. Caiu de nível. E, cara, entrou o Luan. E o Luan teve uma bola aqui do lado direito. Jogou uns 7, 8, uns 10, 12 minutos. Gostei de ter o Luan de volta. É muito bom. Eu fico particularmente feliz. Eu gosto do Luan desde que ele surgiu. Acho que o moleque é, assim, um talento. Lamento profundamente que as lesões tenham atrapalhado a carreira dele, né? Falam de comportamento extracampo, não vou entrar nessa seara, não tenho prova de nada. Mas ele é um moleque inteligente, cara. Jogador inteligente me encanta, assim, sabe? Ele é muito inteligente. Ele, no final agora no lado direito, a bola ficou em cima dele, assim, ele virou o pé em cima da hora e clareou, e deu passezinho. Ele é um jogador... Ele tem muito mais refinamento do que a galera costuma dizer que ele tem. Que parece que ele é só um brucutu que destrói. Ele não é, nunca foi um brucutu que só destrói. É um jogador que no auge dele quebrava linhas, em vez de dar um passe lateral, ele dava um passe na diagonal, ele dava um passe vertical, ele dava lançamento. Claro que ele ainda não é sombra do jogador que ele já foi, mas é muito bom ter ele de volta. E diante da má fase do Pablo, cara, daqui a pouco ele vai ser uma opção primeiro do que o Pablo. E precisa de minutagem para adquirir ritmo, condicionamento físico. Eu gostei da partida do Luan, ele conseguiu ganhar um lateral ali do lado esquerdo também do ataque do Santos, duelando com um bom tempo. Claro, é tudo muito pouco, mas nesses detalhes que você vai reparando, eu gosto do Luan, acho que é um jogador que o São Paulo precisa ter. O Luan marca melhor do que o Pablo, sempre marcou. Pra mim, sempre foi mais jogador do que o Pablo. No auge dos dois, pra mim é uma discussão que não tem debate. O Luan, pra mim, sempre foi mais jogador do que o Pablo. Sempre. Sempre falei isso no Twitter, a vida inteira. Acho o Luan um jogador especial, né? Tomara que volte a ser. E o Marcos Antônio também entrou, né? Entrou bem, é outro dinamismo no meio de campo, claro que estaria a jogada. Cara, no futebol de hoje, que é tão igual, a parte física conta, claro que conta. E eu acho que o exemplo é o Bobadilha no primeiro tempo. Mas o meu argumento é para falar que jogador com fundamento, jogador com um bom toque de bola, jogador que clareia a jogada, conta mais ainda do que pulmão, cara. Porque o Marcos Antônio só vale 25 milhões de euros porque ele tem muito fundamento, ele tem muita qualidade, ele tem muita visão de jogo, ele tem muita leitura de jogo, ele tem 1,65 m, sei lá quanto que ele tem, não tem um gol, tem poucas assistências pelo São Paulo, um gol. Mas ele tem uma capacidade de leitura de jogo. E porque ele tem qualidade no pé, ele consegue clarear jogadas. É por isso que ele é tão valioso, cara. Por isso que ele vale mais do que o Bobadilha, que tem muito pulmão, mas não tem metade do recurso. Então, cara, a contratação do Danielzinho me agradou tanto porque ele também tem qualidade técnica. Não como o Marcos Antônio, mas ele também tem qualidade técnica. Então o São Paulo precisa pegar jogador bom de bola. Eu falei isso num vídeo. O São Paulo precisa de jogador, sobretudo naquela região do meio de campo, com qualidade, cara, com fundamento, para dar o passe certo, na força certa, para chutar quando tem que chutar, tomar as decisões corretas. O São Paulo tem muito jogador que toma decisão errada, muito jogador que toma decisão errada, e isso picota o ritmo do jogo. E o São Paulo precisa de mais qualidade, e dá pra achar. O Danielzinho tava no Mirassol. Será que não tem um meia no interior de São Paulo? Um meia habilidoso? Será que não tem um meia num time sul-americano que não seja tão caro? Não dos primeiros times. Não adianta querer um cara do Independente que custa 5 milhões de dólares. Não adianta. Mas será que não tem um cara na Série B que seja bom? Não tem um cara no Campeonato Paulista aí que tem a característica que a gente precisa, que é um cara mais técnico no meio de campo? Acho que fica aí a provocação. Não é possível que não tenha. Tem. O Danielzinho estava aí. Viu, contratou, ótimo reforço. Não tem outros? Não tem outros que possam vir? Enfim. Então, no geral, bom resultado, sobretudo porque duelou contra o Santos quanto o árbitro. E, cara, o Crespo foi bem também, nota 7, mexeu bem no time. Sempre fico meio inseguro com linha de 4, né, em vez de linha de 3, mas São Paulo melhorou com as mexidas, essa é a verdade. Então, assim, teve problema da arbitragem e a falha do Rafael, né? Mas um ponto na Vila Belmiro não é nunca para se desprezar, então é isso. Agora é mais de 30 mil contra o Primavera. Estarei mais uma vez na beira do campo pela Casa TV, vou ser host do jogo, apresentar o pré-jogo, trazendo as notícias do São Paulo. E estarei, se vocês estiverem lá no Morumbi, estarei ali na beira do campo. Vai ser um prazer encontrar com vocês lá. Falou?
Valeu, queridos e queridas. De novo, se inscreva, deixa o like, é muito importante. Vamos rumo a 150 mil inscritos esse ano. Será que a gente consegue? Eu confio em vocês, tá bom? Um beijo, bom fim de quarta aí pra vocês.